Parabéns, você decidiu se juntar à jornada de mudança em saúde e bem-estar, com esse evento que junta mais de 30 profissionais falando de diversas áreas da saúde. E a próxima palestra tem como tema, preste atenção, desvendando a luta contra o peso, com o Dr. Márcio Cortez. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, com especialização em Nutrição Clínica pelo Grupo de Nutrição Humana. Fez residência médica no Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, tem Medicina Tropical pela Universidade do Estado do Amazonas e atua como cirurgião bariátrico aqui no Hospital Adventista de Manaus. Doutor, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite para participar da segunda edição aqui da Jornada Viva Mais, essa importante iniciativa, né, do Hospital Adventista, levando informação de qualidade para os nossos clientes, né, e colaboradores também. Então, o tema que vocês me pediram para conversar hoje especificamente sobre a doença, né, que eu me dedico a tratar cirurgicamente, que é a doença obesidade. Nós vamos falar sobre a dificuldade, né, que as pessoas têm de perder peso, né? Por que que algumas pessoas não conseguem, então, emagrecer? Para contextualizar essa situação, eu gostaria de começar falando sobre a doença, a obesidade em si. Muito do que se tem conhecimento sobre do que é ser obeso, o que é gordura, etc., infelizmente é uma coisa recente, né? Para vocês terem uma ideia, em meados da década de 90, esse autor, ele não era médico, né? Autor leigo, escritor, escreveu um best-seller que com informações que, apesar de hoje parecerem até anedóticas, né, parecer até um pouco engraçado, na época, à luz do que se tinha de conhecimento sobre a doença, a obesidade, era uma coisa aceitável e vendeu bastante. Vendeu tanto que esse livro, Só é Gordo Quem Quer, teve uma segunda edição, Só é Gordo Quem Quer 2, e para completar, ainda sobrou para os pobres das crianças, né? Só é gordinho quem quer. Então, esse tipo de literatura leiga da metade da década de 90, início dos anos 2000, reflete ainda um pensamento que, infelizmente, hoje, em 2024, a gente ainda encontra, né? Não apenas na população leiga, de um modo geral, mas também em algumas entidades, né, alguns colegas da área da saúde um pouco menos atualizados, vamos dizer assim, no que diz respeito à doença, à obesidade. A obesidade é uma doença, então a primeira coisa que se tem que encarar quando a gente vai tratar é reconhecer como uma doença. Obesidade não é estilo de vida e o paciente não é gordo porque ele decidiu ser. Ele não ganhou excesso de gordura corporal porque ele decidiu ser. A gente vai falar muito sobre isso hoje, os aspectos genéticos. Obviamente, existe um ambiente obesogênico envolvido, né, que vai estar relacionado com práticas alimentares, mas esse conceito de responsabilizar o doente pela presença da doença, ele é completamente errado. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. As pessoas não são gordas porque querem, as pessoas têm excesso de peso, têm doença, obesidade, porque múltiplos fatores genéticos, ambientais estão envolvidos e, às vezes, componentes hormonais que, por mais que o paciente se empenhe, se esforce, ele não vai conseguir tratar sozinho essa doença, porque é uma doença difícil, é uma doença complexa. Hoje ela tem proporções epidêmicas, a gente vai falar um pouco sobre os números da obesidade no mundo, no Brasil, na nossa cidade, Manaus, e eu gostaria de passar isso como informação para vocês. Infelizmente, o que a gente vem aqui trazer hoje é uma mudança de paradigma. Não podemos responsabilizar o nosso paciente pela doença que ele tem. A gente não faz isso quando o paciente nos procura quando tem um câncer, a gente não faz isso quando o paciente nos procura quando ele tem uma hérnia, a gente não faz isso quando o paciente nos procura e ele tem uma pneumonia.
A gente não pode responsabilizar ele pela doença que ele tem. Então, a doença obesidade, ela é definida por um critério matemático, é um índice que chama índice de massa corporal. Ele só leva em conta duas coisas, o peso e a altura do paciente, e todas as vezes que esse índice estiver acima de 30, o paciente é portador dessa doença, a doença obesidade. Essa doença, ela obviamente vai ser estratificada em graus, né? Ela vai no grau leve, quando o paciente tem um índice de massa até 35, o grau severo entre 35 e 40, a obesidade mórbida, quando o IMC é acima de 40, ou seja, você já tem a doença, a obesidade causando inúmeras outras doenças, a superobesidade, quando o IMC é acima de 50, e a super obesidade, quando o IMC é acima de 60. Bom, como toda doença, a gente precisa entender as causas. E um dos maiores problemas da obesidade é essa etiologia multifatorial. É uma doença causada, sem dúvida nenhuma, à luz do conhecimento que se tem hoje. Existem fatores genéticos do doente que vão predispor à obesidade, vários genes, eu vou falar sobre alguns ali na frente, FTO, MC4R, etc. Mas são genes já conhecidos e não são menos importantes na etiologia da doença, mas para que essa herança genética se expresse na forma de uma doença, é necessário que exista um ambiente que a gente vai chamar de obesogênico. E esse ambiente obesogênico, sim, a gente pode modular. Ele está fortemente relacionado aos hábitos alimentares, né? Uma dieta, por exemplo, rica em alimentos multiprocessados, de alta densidade calórica. Ele também, esse ambiente obesogênico está relacionado ao sedentarismo, pessoas que não desempenham nenhum tipo de atividade física no seu cotidiano. Então, entender a doença é entender que existem pessoas que são predispostas a ganhar peso excessivamente, com muita dificuldade de perder peso, mas que o ambiente em torno dessas pessoas contribui para que aquela doença se desenvolva. Os americanos, eles estudam isso de uma forma muito interessante. Você pega populações de afrodescendentes, onde os ancestrais moram em países da África, com pouca disponibilidade de alimentos hiper multiprocessados, que precisam desempenhar atividades laborativas, né? Trabalham com muito esforço físico. Então, os antecedentes daqueles pacientes, né? Eles não desenvolveram a obesidade, mas você pega aquelas pessoas com aquela tendência e leva para cidades norte-americanas onde você tem hiperoferta de alimentos, não faz nenhum tipo de atividade física para o meio de vida, para a sobrevida, e aí aquelas populações desenvolvem a obesidade com muita facilidade. Mas vamos entender qual é a importância que tem ser obeso, porque hoje, infelizmente, na mídia leiga, né, a gente vê aí esses influenciadores leigos e às vezes até a mídia, de um modo geral, nas redes sociais, algumas pessoas glamorizando a doença. Uma coisa muito importante de entender é que a obesidade não é estilo de vida. Eu escolhi ser obeso e vou viver assim, vou ter a minha vida independente do que a sociedade me julgue. Aqui não é uma questão de julgamento social, aqui é uma questão de saúde mesmo. Existe um conceito na medicina que é das DCNTs, que são as doenças crônicas que não são transmissíveis. Então, 65% das mortes que estão associadas a doenças crônicas não transmissíveis são causadas por quatro doenças, que são os cânceres, as doenças coronarianas, né, o entupimento das artérias do coração, os acidentes vasculares cerebrais, os derrames, né? E o que está relacionado ao diabetes, ou açúcar do sangue aumentado. 65%, então, das mortes por doença crônica estão associadas a essas quatro doenças. E essas quatro doenças estão claramente agravadas, desencadeadas e impactadas negativamente pela presença da obesidade. Então, o paciente obeso tem mais risco de câncer, já são comprovados pelo menos 14 tipos de câncer
que pioram ou se desenvolvem na vigência de obesidade: câncer de mama, câncer de próstata, câncer de útero, câncer do intestino grosso, inúmeros outros. Os entupimentos das artérias do coração, como eu já falei, os acidentes vasculares cerebrais, os derrames cerebrais, a diabetes, enfim. Todas essas doenças muito importantes estão relacionadas com a obesidade. Então, a obesidade não é um estilo de vida, é uma doença e precisa de tratamento. Precisa de respeito, mas precisa de tratamento. Tá? Ser obeso não é estilo de vida. É difícil de tratar. Para quem tem, como eu já mencionei, aquela tendência genética que pode levar, inclusive, à alteração na secreção de determinados hormônios, que faz com que determinadas pessoas não consigam emagrecer com facilidade. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem ali um percentual de indivíduos adultos, mundialmente, em torno de 40% dos adultos no mundo tem sobrepeso, né, que seria o IMC acima de 25. 13% já tem a doença, a obesidade, e 1,1% tem a obesidade num grau bem mais avançado, que é a obesidade mórbida. Os Estados Unidos é o país que melhor estuda a obesidade. Se a gente for avaliar entre os adultos acima ali de 20 anos até mais ou menos 60 anos, a média de obesidade na população vai girar em torno de 40% a 42% da população. É muita gente portadora dessa doença, e esses dados são dados recentes, publicados aqui no CDC de 2022. São dados alarmantes, né? Visto o que nós acabamos de apresentar, que é a forte associação da doença obesidade com essas causas de mortalidade importantes. Então, se fosse uma doença fácil de tratar, com certeza um dos países, ou talvez o país mais rico do mundo, que mais gasta e controla dinheiro com saúde, já teria encontrado uma forma simples e fácil de tratar. E no Brasil? No Brasil, a gente tem dados bem recentes, o último Vigitel foi de 2023. No nosso país, em torno de 24% dos indivíduos adultos são obesos. Manaus não fica muito atrás disso, ao contrário, se nós compararmos os nossos índices de obesidade com o resto do Brasil, nós temos até um percentual de obesos maior do que a média nacional. Nós somos a quarta cidade brasileira em termos, né, de obesidade. Nós temos aqui 27% dos adultos na cidade de Manaus com obesidade, e chama a atenção que entre as mulheres, como nós podemos observar aqui nesse slide, 64% das mulheres adultas têm sobrepeso, o que nos coloca aqui como a capital brasileira que tem maior frequência de mulheres adultas com sobrepeso. Isso é importante, muito importante do ponto de vista de saúde pública. Isso tem a ver, obviamente, com nossos hábitos alimentares. Talvez a gente tenha uma ingesta muito grande de carboidrato, talvez a gente tenha uma cidade que não é desenhada, vamos dizer assim, para o desenvolvimento de atividades físicas. Talvez seja muito caro ter uma alimentação saudável na cidade de Manaus, pelo nosso isolamento geográfico. Existem inúmeras hipóteses, mas o que de fato acontece é uma constatação matemática. Nós somos a capital do Brasil que tem o maior percentual de mulheres no sexo feminino, adultas com sobrepeso. Continuando com algumas outras informações, são dados complementares da OMS, agora já de 2019, com quase 2 bilhões de pessoas, né, com sobrepeso, são 650 milhões de indivíduos obesos, e chamando muita atenção aqui, são 100 milhões de crianças com sobrepeso. As crianças hoje com sobrepeso importante, sem dúvida, serão os adultos obesos de amanhã, e a gente precisa estar preparados para acolher e tratar de forma adequada essas pessoas. O tratamento não é simples, ele muda comportamento alimentar, ele exige uma mudança de comportamento alimentar, ele exige, às vezes, o tratamento com medicações, e essas medicações não são baratas. É uma parcela importante da nossa população hoje não tem condições de arcar os custos, né, dos remédios disponíveis com resultados aí de curto prazo, mas os melhores resultados que a gente tem conhecimento, eles são remédios caros,
Boa parte da população não tem condições de arcar com esse custo, então a gente tem que entender que é uma doença que exige uma força-tarefa no seu combate, no seu tratamento, que a gente tenha resultados melhores nos próximos anos, principalmente se a gente levar em conta a grande população de crianças obesas que a gente tem. Então, adentrando um pouco mais aqui no que seria um tratamento, a gente precisa entender que é necessário uma mudança no comportamento alimentar, na prática de atividades físicas, para a gente tentar modular de forma positiva essa herança genética. A gente tem um conhecimento muito claro hoje na medicina que todos esses genes aqui listados, eu não vou entrar no mérito de cada um deles, mas tanto o FTO como todos esses genes e mutações aqui do gene de sinalização da melanocortina, gene receptor de leptina, o PONCT, o MC4R, todos esses genes nos ajudam a entender por que nós temos, assim, às vezes, populações de famílias inteiras acometidas pela doença. Não é incomum que a gente observe que essas famílias investem no tratamento, mudam algumas vezes o seu comportamento alimentar e mesmo assim não conseguem obter um sucesso adequado no termo a médio e longo prazo no controle da perda de peso e manutenção, principalmente, da perda ponderal. Existe todo um mapa, não vou entrar em detalhes aqui, mas para vocês terem uma ideia de como isso é importante, tem mais de 430 genes descritos, essas são as referências bibliográficas para isso. Mas além dessa herança, que a gente não consegue modular, porque isso já é inerente ao paciente, ele já vem com essa carga genética, o que nós podemos fazer para tentar tratar? Nós podemos modificar, né, hábitos alimentares, nós podemos combater o sedentarismo, nós podemos estimular nos nossos pacientes, principalmente, os bons hábitos dietéticos e comportamentais relacionados ao combate da obesidade, que seria a prática de algum tipo de atividade física durante pelo menos 60 minutos, 5 a 6 vezes por semana. Tá? Isso seria o mínimo necessário para que um paciente portador da doença obesidade tenha um bom controle de peso. Pode parecer simples, mas na prática algumas pessoas têm dificuldade. E dependendo do grau da doença obesidade, você tem que ter muito cuidado quando orienta a atividade física, porque você tem que saber o que o paciente de fato é capaz de fazer durante essa atividade física. Lembrar que muitos dos pacientes obesos com obesidade mais avançada vão ter dificuldade de locomoção, então às vezes a caminhada não é uma opção, vão ter dificuldade muitas vezes por lesões osteoarticulares de fazer determinadas atividades. Por exemplo, não é incomum que esses pacientes tenham hérnia de disco lombar, tenham degeneração de cartilagem de joelho, tenham alguma alteração de fáscia nos pés, né, fascite plantar. Então, o que para uma pessoa que não tem doença é muito simples, como fazer uma caminhada diária de 30 a 40 minutos, o obeso mórbido, se ele tiver lesão osteoarticular, se ele tiver uma fascite plantar, se ele tiver alguma atropatia, né, de articulação coxofemoral, que também pode acontecer pela obesidade, é praticamente proibitivo para esse doente. Então, às vezes, eles têm que ir para uma atividade de hidroterapia orientada. Então, não é tão simples você chegar para um paciente que tem uma doença avançada e dizer, vá fazer atividade física. Não, você tem que dizer qual a atividade física que aquele paciente pode fazer. Então, em algumas situações, é necessário atenuar o grau de obesidade. Quando o paciente tem mais de 40, 50 de índice de massa, às vezes você tem que tratar ele efetivamente primeiro para depois esperar que ele tenha condições de fazer uma atividade física. Ok? Então, para a gente entender de que forma esses genes que eu venho falando desde o início aqui da nossa conversa modulam e podem levar a graus mais avançados de doença, a gente vai entender quais são as expressões genéticas, as expressões fisiológicas, né, desses genes. Esses genes estão relacionados aqui com secreção de hormônios, por exemplo, quanto maior o estômago do paciente, quanto mais obeso, mais ele produz um hormônio que é o hormônio grelina. A grelina é um hormônio produzido no estômago. Quanto maior o estômago do paciente, maior a produção do hormônio. E o que esse hormônio faz? Ele aumenta a ingesta de alimentos. Então,
É complicado dizer para quem não tem obesidade, coma só o mínimo necessário, ou então vamos começar uma dieta para você de 1.200 calorias. Às vezes, essas 1.200 calorias não vão ser o suficiente para fazer com que aquele paciente consiga, naquela situação de desequilíbrio do eixo hormonal que ele se encontra, esse paciente não vai conseguir. Então, é mais complexo do que pode parecer. Não é simples. A maioria das pessoas acha que entende qual que seriam os pilares do tratamento da obesidade, que seria uma boa alimentação, a prática de atividade física, vamos ter uma vida comedida. Mas o problema é que, dependendo do grau de doença, de desregulação genética, de desregulação hormonal que o paciente se encontre, é quase que impossível que o paciente consiga resolver isso sozinho. Outro hormônio muito importante é produzido pelo próprio tecido adiposo, é a leptina, tá? A leptina é um hormônio que tem ali um papel muito mais no sentido de gerar um ambiente inflamatório no paciente portador de excesso de tecido adiposo e obesidade. Esse hormônio é o responsável pelo que nós chamamos de meta-inflamação do paciente obeso. A meta-inflamação, o próprio tecido gorduroso produz citocinas, quimiocinas, adiponectinas, que são substâncias que fazem com que esse paciente esteja cronicamente inflamado. Então, o paciente obeso é um paciente inflamado, per si. Ele tem proteína C reativa aumentada, interleucina 6 aumentada, TNF-alfa aumentado. Então, esse processo inflamatório crônico ele é extremamente deletério para a regulação de todo o eixo de metabolismo e catabolismo, a resposta que o paciente obeso vai ter a vírus invasores, patógenos, infecções. Não sei se vocês vão lembrar, mas na época do Covid a gente tinha pacientes com obesidade evoluindo e tendo desfechos na infecção pelo vírus SARS-CoV-2 muito piores do que os pacientes não obesos. Por quê? Porque é um paciente que já tinha um microambiente ali inflamatório. Quando você tinha a infecção pelo vírus, você desenvolvia aquela tempestade de citocinas de forma muito mais exuberante, e aí eram os pacientes obesos os que precisavam internar mais, os que iam mais para a UTI, precisavam mais suplementação de oxigênio, eram os pacientes que eram mais entubados, e infelizmente eram os pacientes que morriam mais. Isso aconteceu durante a Covid, e isso é o que a gente observa em inúmeros outros processos aí infecciosos que acometem a população dos pacientes obesos. Hoje, um dos hormônios que mais são estudados, né, no tratamento da obesidade é o GLP-1. O GLP-1, para a gente entender num contexto geral, ele é hoje, o seu análogo sintético é o que produz a maior parte desses medicamentos que existem no tratamento da obesidade. Talvez vocês reconheçam alguns nomes, o Victoza, o Ozempic, o Saxenda, todos esses medicamentos são análogos sintéticos desse hormônio. Esse é um hormônio produzido ali no finalzinho do intestino, e ele, na verdade, é um grande sinalizador do intestino para o cérebro de que, ó, já tem comida aqui no final do intestino, então não precisa mandar mais comida. Em linhas gerais, o que que o GLP-1 faz? Ele diminui o apetite, né? O fato de ele ser anorexígeno significa que ele diminui a vontade que o paciente vai ter de comer. Ele tem uma regulação, como eu já falei, lá no cérebro. O hipotálamo é uma região do cérebro que nos ajuda a controlar, né, saciedade, fome, apetite. Ele também é um importante hormônio que vai lá no pâncreas e diz assim, ó, pâncreas, tem comida já no final aqui do intestino, então certamente o nível de açúcar no sangue está alto, precisa produzir insulina para jogar esse açúcar que está no sangue dentro das células. Então ele tem todas essas ações aí. E quando liberado na circulação portal, no período pós-prandial, é um hormônio muito importante para regular todos esses processos que a gente falou. Agora,
Quando você mantém o nível sérico desse hormônio elevado durante 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, sim, ele vai inibir o apetite, mas ele também vai ter outros efeitos que nós estamos começando a observar agora com o uso crônico desse hormônio de forma mais massificada, tá? Então, tem medicações mais modernas que utilizam, tem trabalhos que mostram que dá uma boa perda de peso, mas a gente ainda não sabe a longo prazo como que esse hormônio em níveis séricos altos continuamente vai, por exemplo, esse efeito insulinotrópico dele sobre o estímulo contínuo na produção de insulina ali pelo pâncreas, ninguém sabe de que forma esse pâncreas vai reagir a longo prazo. A curto e médio prazo, a gente tem observado, sim, de fato, boas perdas de peso que nunca tinham sido observadas com medicações anteriormente. Então, eu não vou cansar vocês com isso. Esses são os principais hormônios ali que a gente tem do trato gastrointestinal que estariam ali atuando sobre fome e saciedade. De um modo geral, é preciso entender que todos esses hormônios têm regulação através da presença do alimento dentro do trato gastrointestinal e muitas vezes, quando a gente modula ali reduzindo o tamanho do estômago ou desviando uma parte do intestino, a gente consegue modular a secreção desses hormônios no momento adequado, que seria no momento da ingesta alimentar. Porque fisiologicamente esses hormônios eles têm as suas secreções alteradas quando nós ingerimos alimentos. Então, o ideal é que a gente consiga modular esses hormônios também no período da ingesta alimentar. Aqui, então, são algumas das doenças que estão associadas a essa doença maior, que seria a obesidade. Então, nós temos inúmeras doenças divididas em grupos aqui, metabólicas, estruturais, inflamatórias, degenerativas, neoplásicas, psicológicas. Então, a obesidade influencia em muitos aspectos da vida do doente, tá? Ela vai influenciar na presença dessa doença gravíssima, crônica, que é o diabetes, né? Que pode levar a perda de função ali de vários órgãos importantes, como o rim, pode levar a amputação de membros, pode levar a cegueira, colesterol alto, enfim, todas essas doenças aqui são relacionadas à obesidade, e eu destacaria aqui as doenças neoplásicas. Hoje, uma coisa muito importante para a gente entender é que o obeso é um inflamado crônico que tem chance maior do que a população não obesa de desenvolver câncer. E esses cânceres, às vezes, têm um tratamento muito mais difícil e sem prognóstico do que a doença obesidade, que é um tratamento difícil, mas hoje nós temos ferramentas cirúrgicas, nós temos ferramentas farmacoterápicas, nós temos, assim, uma linha geral do que fazer. O que nós não podemos fazer é negligenciar esse doente, é não tratá-lo ou responsabilizá-lo pela presença da doença que ele tem. De um modo geral, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, em termos de opções que se tem do tratamento. Esse é um gráfico interessante em termos de eficácia, ou seja, a capacidade de funcionar do tratamento versus a invasividade. Então, é óbvio que se eu pedir para o paciente fazer dieta e exercício, eu praticamente, se ele não tiver nenhuma contraindicação, eu não tenho nenhum grau de invasividade, isso é uma coisa que só vai fazer bem para ele. Mas a eficácia, infelizmente, ela é limitada. Depois a gente tem algumas medicações, os resultados em termos de perda de peso dessas medicações mais modernas melhoraram bastante, tem remédios aí que o uso a médio e longo prazo, 12, 24, 36 meses, mantém ali uma média de perda de peso de 18, 20%, o que é ótimo, tá? Sem dúvida nenhuma. O problema hoje ainda é limitante no custo, né? Essas medicações têm um custo alto, boa parte do nosso público-alvo, que são os nossos pacientes, por mais que tenham um plano de saúde, não tem condições de arcar com esses custos, porque a medicação não é coberta pelo plano de saúde. E aí a gente tem os tratamentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico vai me dar, por exemplo, um bypass gástrico, vai me dar 40% de perda de peso,
uma gastrectomia vertical, um sleeve, vai me dar em torno de 30%, que já é melhor do que o melhor tratamento farmacológico a médio e longo prazo, que vai dar 18, 20% dos melhores resultados esperados, tá? Então, aqui a gente está falando também um pouco de custo-efetividade. Não adianta eu ter uma medicação excelente que é inacessível à maior parte da população. Então, se a gente comparar estudos assim de longo prazo, comparando, esse é um estudo sueco, é extremamente interessante, ele tem acompanhado pacientes há mais de 20 anos aqui. Aqui a gente ainda está com um segmento menor, mas de qualquer forma não mudou muito, né? Em verde a gente tem mudança de estilo de vida, em vermelho a gente tem uma técnica cirúrgica que seria o equivalente aí a uma gastrectomia vertical, um sleeve, e em azul a gente tem uma outra técnica cirúrgica que é o bypass gástrico, que é a cirurgia hoje que a gente mais realiza. Você vê que a médio e longo prazo, os tratamentos cirúrgicos ainda são superiores à mudança de estilo de vida, e isso é pela própria dificuldade que o paciente tem, com ainda um grau de obesidade elevado, praticar essas mudanças dos estilos de vida. Quando então que o paciente poderia recorrer ao tratamento cirúrgico? Todas as vezes que ele tem um índice de massa corporal acima de 35 e tiver alguma doença daquelas que eu já mencionei anteriormente, ele já tem a indicação de ser tratado cirurgicamente, e é para esses pacientes que não são realmente o maior quantitativo de pacientes que têm a obesidade, né? A maior parte dos pacientes tem sobrepeso ou obesidade leve, esses vão responder melhor ao tratamento clínico. Mas os pacientes que já têm índice de massa alterado, acima de 35 com comorbidade, acima de 30 com diabetes de difícil controle, esses vão sim precisar de algo mais do que uma medicação ou algo mais do que uma mudança de comportamento alimentar. A própria doença exige um tratamento mais, vamos dizer assim, radical. Não é que ele não vá precisar mudar o comportamento alimentar, vai precisar também disso. A ferramenta cirúrgica, ela não substitui o tratamento clínico, muito pelo contrário. Ela vai induzir o paciente a fazer um tratamento clínico mais rigoroso. Bom, muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu acredito que era essa a mensagem que eu precisava e gostaria de passar para vocês. Obesidade é difícil de tratar, é uma doença hoje de proporções epidêmicas, mas que, sem dúvida nenhuma, se todos nós que lidamos com saúde nos envolvermos no tratamento e utilizarmos a ferramenta adequada para cada etapa, para cada grau de doença, espectro da doença, nós vamos unir os esforços e vamos conseguir tratar melhor esse doente, prevenindo aí o surgimento de todas aquelas doenças associadas à obesidade, algumas delas muito graves e, como no caso das neoplasias, com pouca expectativa de tratamento curativo se o diagnóstico for feito numa fase muito avançada. Obrigado a todos, parabéns aí pela iniciativa dessa segunda jornada. Tenho certeza que vai ser um sucesso tão grande quanto a primeira foi.